obrigado, meu amigo, por ter vindo nos prestigiar aí. Nós estamos começando aqui a luta desse podcast aqui, na verdade, é para a gente informar as pessoas sobre a gente, que eu falo os comerciantes, os empresários, as pessoas que saíram do nada e chegou em alguma coisa, as pessoas que já têm alguma coisa e estão evoluindo com a nossa região, contribuindo, né? Então essa é a nossa ideia. Aí eu queria que você se apresentasse aí, quem que é o Juninho, de onde é, como é que é a história de Juninho São João, Guanhães e região, né? A sua origem aí, pai, mãe, fica à vontade aí para introduzir para a gente. Satisfação, Fabão, pessoal aí, ouvinte do podcast da Taquaral. Bacana. Gosto muito de bater esses papos assim, porque a gente tem um alcance grande, o pessoal gosta de ouvir. E assim como a gente também ouve muita gente, a troca de informação sempre agrega, né? Para quem não me conhece, eu sou Gilberto Júnior, do Grupo Univida, da Unifit. A gente está aqui em São João há mais ou menos 22 anos com a funerária, a gente melhorou, fez o salão de velório, hoje a gente tem a clínica, a gente trabalha em 27 cidades da região inteira e a gente hoje é o maior grupo empresarial do segmento de saúde, plano assistencial e funerária da região. E a gente está nessa batalha aí há mais ou menos 25 anos. E aqui em São João, 22. Então a gente está aqui praticamente desde quando começou. Já nasceu junto. Já nasceu junto. Foi um pouquinho depois. Bacana. E bem pequenininha aqui em São João. E agora, graças a Deus, essa estrutura muito boa. Muito bom. Ô Juninho, eu vi que vocês, como diz o outro, eu brinco que faz da nascença até o final da nossa vida aí, né? Vocês estão partindo para um todo, assim, do ser humano. É um ecossistema de cuidado, né, Fabão? Perfeito. Então, você podia explicar isso aí pra gente. Bem legal. A gente começou lá no início, nossa empresa é familiar, assim como 95% das empresas da nossa região são familiares. É pai, daí a pouco passa para os filhos. Então começou com meus pais, bem pequeno, como uma funerária, como se diz, de fundo de quintal. Tá. E aí eles evoluíram, fizeram uma prestação de serviço funerário digna para todo mundo, expandiram para a região inteira. E quando eu retornei, eu cheguei a estudar um período em Belo Horizonte e vi que estudar não era muito a minha praia. Eu queria voltar para trabalhar com meus pais. Aí voltei para Guanhães, lá em Guanhães tinha a PUC, infelizmente fechou, uma faculdade muito boa. Estudei na UNA em BH e formei na PUC em Guanhães e falo com todo mundo, a PUC em Guanhães era melhor do que a UNA em BH, que é referência em administração. Sou formado em administração, sou formado em educação física, estou formando em nutrição, tenho MBA em administração hospitalar. E quando eu voltei para Guanhães, a gente incrementou essa área de cuidado em vida. Então a gente abriu a Uniclínica lá em Guanhães há 9 anos atrás. Foi a primeira clínica com um modelo de assistência social mais em conta, com acesso à saúde mais em conta para os nossos associados. E hoje a gente já está com uma estrutura diferenciada, que é o Hospital Dia. A gente está lá com ressonância magnética, é a primeira e única. Bloco cirúrgico privado, a gente faz cirurgias lá. Legal. Que não são necessárias internação. Também é o primeiro bloco cirúrgico privado da região. E a gente está cuidando das pessoas dentro da estrutura. Assim, lógico, a gente não consegue atender tudo lá dentro. Mas 80% da demanda básica da pessoa, do ser humano, que é um exame, uma consulta, um exame de sangue, ela consegue fazer tudo ali dentro, rápido e sem burocracia. Que show. Eu tive o prazer, você apresentou lá pra gente, eu e o Jonas estivemos lá com você, e o que você falou aí da estrutura, eu queria que você falasse um pouco daquela máquina que você tem lá, que acho que é uma das primeiras, ou a primeira da região, que aí você estava até explicando que tinha uma situação lá fora que tinha que alimentá-la e tal. Isso. Eu achei bem interessante. A ressonância, ela tem um caso achei bem bacana, especial comigo, porque eu sempre tive o sonho de trazer essa máquina para Guanhães, para nossa região, na verdade, porque não tem como pôr uma máquina dessa em cada cidade. A gente tem lá em Guanhães, é a única da região, e o mais próximo que tem é Itabira, porque ela funciona assim mesmo. Ela tem que atender uma região maior para ter fluxo, porque é uma máquina que tem um custo fixo parada muito alto. E eu, recentemente, há 2 anos atrás, eu precisei fazer ressonância magnética com constância, passei por um problema de saúde e eu acabei tendo a vivência de um paciente que
que precisa fazer ressonância magnética com urgência, com frequência. E aquilo já era o meu sonho, e aí só me fez crer que eu tinha que realmente realizar ele. Não só porque era o meu sonho, porque a região precisava. Necessitava. Foi aquela máquina que você viu. Tá. É uma máquina magnética que requer estrutura 24 horas ligada, não é simples. Demorei 2 anos mais ou menos para tirar ela do papel, aprendendo, visitando ressonância em Belo Horizonte, São Paulo. Visitei várias ressonâncias para aprender e executar aquilo. Né? E hoje, graças a Deus, está 100% fluido. Eu pedi para você falar dela, porque aquele dia você explicou para a gente um pouco. Eu falei, Jonas, que negócio maluco, muito bacana assim. E a gente ter acesso a isso aqui na nossa região é muito legal. É muito bom. Muito bom. Ô Juninho, o Grupo Univida, vamos falar aí um pouco do grupo, né? O Grupo Univida hoje, o Juninho está hoje em que parte dele? O Juninho tá tocando, o pai aposentou, tá dentro, a mãe, irmãos, como é que funciona? Eu vou ter a liberdade, se você não quiser, fica à vontade também, mas o pessoal quer saber, porque querendo ou não, a Univida hoje, acredito eu, que é uma das maiores empresas da nossa região, acho que não só de saúde, mas acredito eu que tudo. E você falou, e agora, os seus estudos, você se preparou para depois você voltar e continua ainda estudando, a gente vai chegar lá na academia, né? Mas eu queria que você contasse para a gente sobre a Univida, o grupo, o impacto da Univida na vida das pessoas, o que você sente de quando você começou mesmo, vamos falar assim, definitivo, dentro, para o dia de hoje, a evolução disso. O Fabão, é uma coisa assim muito boa, é um assunto que ele é uma prática, uma vivência nossa. Assim como eu falei, as empresas são familiares e elas também precisam estruturar a sucessão. Perfeito. Porque as empresas que não têm uma sucessão estruturada, elas tendem a cair, né? Então, a diminuir faturamento, diminuir expansão, perder a cultura empresarial. A nossa, graças a Deus, a gente conseguiu ir fazendo também, lógico, sem mistério. Na prática mesmo, meu pai e minha mãe são extremamente trabalhadores. Hoje a minha mãe é aposentada, já vai para 2 anos e meio. E o meu pai hoje ele tem as funções só do que ele quer. Ele vai lá, mas ele não tem hoje obrigação nenhuma lá, se ele não quiser ir lá mais. Ele está mais porque não pode parar também. Né? Quer continuar por ali. Não, a vida inteira trabalhou, quer ficar por ali. Mas se ele falar assim, eu vou ficar 30 dias sem vir cá, não tem problema. Então acaba que hoje o diretor geral da empresa sou eu. Não só do Grupo Univida, mas todas as outras. Né? E aí eu venho tentando tocar, tentando que a gente fala, porque vou ver aquele acha que sabe, né? Nós estamos todo dia tentando, né? Todo dia tentando, inovando, correndo atrás. A gente já está com mais ou menos 200 colaboradores diretos, né? Não é brinquedo. Não é brinquedo. E a minha equipe é muito boa. Meus gerentes, hoje a gente tem mais ou menos 22 gerentes. E eles são muito bons. A equipe toda é muito boa. E é isso que faz a gente conseguir continuar querendo. E motiva a gente, né? Motiva, e se a gente não tiver pessoas boas para nos ajudar, a gente para, não consegue crescer mais. Né? Sozinho, eu falo que sozinho a gente não consegue ir para lugar nenhum. A gente consegue ir só até ali, só ali, depois a gente não vai. Eu falo isso direto, e uma coisa importante que você falou, além de ser sozinho, a gente saber o nosso limite, né? Porque às vezes a gente tem um limite que a gente consegue vir até aqui, mas daqui para cima nós precisamos do melhor que a gente. É isso aí. Então eu acho que a gente tem essa... E às vezes não, às vezes a gente consegue ir mais para cima também. Então a gente tem a gente que, no seu caso, você está há quanto tempo assim, direto na Univida? Desde que nasceu, desde 10, 12... A gente frequenta, como se diz, a gente brincava de esconde-esconde em caixão. Era assim. Então eu sempre fiquei muito presente na empresa. Eu estou te fazendo essa pergunta pelo seguinte, desculpa te cortar, o que acontece? As pessoas hoje veem a Univida, já está, né, estamos cá em cima, mas ninguém sabe, igual você acabou de falar, Fábio, meu pai e minha mãe começaram no fundo de quintal e tal. Essa história, eu falo que ela é bastante importante, porque ela é motivadora, né? As pessoas não sabem que o Juninho já chegou, não teve o Gilberto lá atrás, que começou, que pelejou. O pessoal mais velho, que a gente tem muito associado, né, desde quando começou, eles lembram exatamente de tudo. A Univida, ela começou sem brincadeira nenhuma. Era um escritório de 5 metros quadrados. A gente tinha um banheiro compartilhado com o escritório que tinha do lado. Legal. Não tinha nem banheiro o escritório. E aí ficava meu pai e minha mãe na porta. Se o cliente entrasse, eles tinham que sair. Não cabia todo mundo. E a secretária atender. Não cabia todo mundo. Muito meu bacana. Pai,
ele foi pedreiro na Austrália e minha mãe costureira. Aí voltaram, meu avô tinha uma entrega de caixão, uma funerária que entregava caixão. E meus pais compraram na mão do meu avô metade e tocaram. Tá. Aí depois criaram um plano, foi criação do meu pai. E quando eu voltei, a gente criou essa área da saúde. Tá. Né? Muito legal. Juninho, vamos falar um pouco aí, a gente tem aí o cemitério, que eu não sei se chama cemitério mesmo que a gente fala? Cemitério Parque, que eu acho que você ainda nem inaugurou. Não. Tá prestes aí, fui lá também, uma coisa, parece que a gente tá até passeando, né? Lá ficou bom, né, Pavão? De bem bonito mesmo, de verdade, uma estrutura assim, de orgulhar, não vou nem falar Goiânia, de orgulhar a nossa região. Porque está muito bonito, não é porque está na sua frente, não. Até brinquei com a Tânia no dia que eu cheguei de lá, falei que eu acabei de ir num condomínio. Só que é um condomínio que a gente não tem muita vontade de morar, não. Mas realmente a estrutura é bem legal, bem bacana mesmo. Ruas largas, até te perguntei, mas o Juninho precisa disso aqui. Ele falou, precisa para dar conforto, para quem vem, para tudo. Então, assim, eu voltei bastante impressionado aquele dia. E o que eu falo que é o mais importante, você falou aí agora, você pegou ali uma parte, talvez, vamos dizer que você já pegou pronto, mas você está dando continuidade a isso com essas novas empresas. Então, assim, a gente está aí no cemitério, a gente está aí, acho que o hospital já está sobre a sua direção para a fundação dele, né? Aí você vai poder me falar. A questão das academias aí que você está espalhando por aí, nós estamos aqui aguardando uma, inclusive. Conta pra gente o que o Juninho vê, o que o Juninho, a questão dessa ampliação e de mudar o segmento um pouco, né? Partiu para o cemitério, partiu para a academia. Parece que vocês têm farmácia também. Laboratório. Conta laboratório, igual você já falou, esse ecossistema, mas eu imagino que, por mais que esteja uma coisa ligada na outra, não deve ser brinquedo. E muita gente falando, tá faltando mão de obra, tá não sei o quê. Eu dei até exemplo que os meninos do Três Irmãos inauguraram aqui um supermercado agora, enquanto eu falo, tá todo mundo reclamando, chorando, tem alguém abrindo e colocando para arder a coisa. Que é isso que a gente busca, na verdade, né? Conta para mim como que você toca tudo isso junto. A ideia, abre uma coisa, abre outra coisa. Eu sei que você também tem algumas construções lá. Conta isso pra gente, o dia a dia, como é que é o dia a dia ali quantas horas que o Juninho trabalha por dia? Isso é um dilema, né? Porque, um exemplo, eu comecei a empresa do zero, a Uniclínica, quando eu abri, ela literalmente foi do zero. Tá. E toquei a Univida, que era uma empresa que já tinha 20 anos de mercado. O Hospital Dia, por exemplo, eu que fundei, as academias foi eu que fundei. Começou do zero. Do zero. Isso é sempre um dilema na cabeça das pessoas que não vivem o empreendedorismo. Eu na pele do fulano é mais fácil, fulano que está dando continuidade. Assim, né? É sempre assim, né? O telhado do outro é melhor, a grama do outro é mais verde. É sempre assim. Só que hoje eu vejo que o pessoal está muito mais ativo, o pessoal está muito mais por dentro e vê que não é assim. E eu tenho muito claro isso na minha cabeça, porque começar as coisas do zero também é muito difícil, é complicado. Só que você consegue começar, aquilo ali se deu errado, você também já tinha pouco, você perdeu pouco. Agora, você crescer algo que já existe, também tem a mesma responsabilidade, porque você pode perder literalmente tudo que você tem. Tudo. Né? A nossa vida é essa aí. É essa aí. O empreendedor, ele pode estar de um jeito um dia, no outro dia ele pode estar começando a andar para trás. Concordo. E aí vai sem freio também. Né? Então, assim, as pessoas que pensam, a grama do outro é mais fácil, elas estão se auto-sabotando, porque de fato quem vive o que é uma empresa, o que é abrir uma empresa, o que é ter um fluxo de caixa apertado, ele sabe que não tem nada fácil, nem para quem está começando, nem para quem está crescendo. Não tem nada fácil. São proporções diferentes. Então o cara que está começando, ele tem uma proporção. O cara que está dobrando de tamanho, ele tem outra. Então não tem nada fácil. E o empreendedorismo é muito difícil. Eu há mais ou menos aí, já vai para uns 7, 8 anos que eu acordo todos os dias, 5 horas da manhã, e eu piso na minha casa quando é cedo, 8 horas da noite. Isso já é rotina na minha vida. Eu já estou acostumado e é uma escolha minha, não reclamo nem um dia por isso, é uma escolha minha. Eu gosto, eu quero fazer, eu quero crescer, eu quero correr atrás e construir minhas coisas. E não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então isso já virou frequência. Eu acordo 5 horas, eu treino de manhã e eu chego na minha casa no dia que eu chego cedo, é 8 horas. Mas a minha média é 8h30, 9 horas. E é trabalhando. E criando mais coisa.
Aí agora, por exemplo, a gente abriu um empreendimento muito grande, o hospital é muito grande, você viu lá. Você né? tá doido. Por fora a gente não imagina que lá por dentro é tão Não, complexo. mas é bacana. Ele acabou de fazer um ano, então é jovem, né? É jovem, eu não abri nada agora, tô tocando aquelas obras que você viu lá. Não é fácil, Fabão, não é fácil. Tem dia que é assim, desanimador, e todo mundo passa por isso. Todo mundo sabe, Eu né? que estou um pouco mais velho que você, muito mais velho, o seu pai, então, a gente sabe, mas eu falo que isso aí está no DNA da gente, está no couro, e eu falo que chega na frente quem aguenta mais pancada. Eu falo isso pro Jonas toda hora, quem não aguenta aliso. Esse negócio de querer alisar vai ter problema, infelizmente é assim. Eu nunca fui o mais inteligente da sala, mas eu sempre fui o que mais aguentou pancada. Eu acho que é isso, eu acho que algumas coisas que eu concordo às vezes com os caras de pau, que eu chamo os caras de pau, aqueles que têm a receita, né? Pra gente ganhar dinheiro, ficar rico rápido e andar de Porsche, não sei o quê. Vender como é que ganha dinheiro sem ganhar. Isso. Então isso aí eu falo que tem algumas coisas que eles falam que na verdade às vezes faz sentido e uma delas na verdade todo mundo que imaginar que é fácil pode parar, porque não vai ser fácil para ninguém. Né? Eu falo que às vezes você na posição ali de funcionário, às vezes é melhor, porque às vezes você não tem o perfil e tá tudo bem, eu falo isso direto. Porque às vezes a gente fala muito de empreendedorismo e tudo, mas realmente tem pessoas que não têm esse perfil. E nem querem. Né? Além de não ter o perfil, nem querem. E tá tudo bem. Né? Eu falo que o que a gente tem que buscar é o quê? É o que te faz feliz no dia a dia. Você acabou de citar aí agora mesmo, você passou por um problema de saúde e tudo. Você é um cara jovem, um cara atleta, um cara trabalhador o dia todo aí, mas isso a gente não está livre. Né? Qualquer um, amanhã ou depois, eu brinco que os pais da gente às vezes estão mais velhos, mas pode furar a fila. Pode. Né, Juninho? A gente não sabe e eu vejo isso todo dia, né? Você na funerária eu vejo isso todo dia. Quem sou eu para te falar isso? Então eu falo assim, primeira coisa do empreendedor, eu não sei se você vai concordar comigo, primeira coisa que eu falo é aguentar a pancada todo dia. Porque às vezes a gente olha para você, um exemplo, muita gente, eu tenho certeza disso, no dia 1º do Juninho já está na conta para pagar o povo. E não é assim, a gente sabe disso. Fabão, né? Eu fico triste com isso, sabe por quê? Que essa narrativa, ela literalmente ela é criada pelo sistema. E nós, como empresário, o pessoal que é funcionário da empresa, a gente tem que ter a clareza de não entrar nessa narrativa. Perfeito. Nem nós como, né, em tese, o patrão, e nem o funcionário, porque isso, na verdade, são narrativas separatistas. Não tem nada fácil, não é fácil ser patrão, não é fácil ser funcionário, não tem nada fácil. E assim, eu tenho lá os 22 gerentes e eu sempre trabalho com eles muito de forma clara, direta, transparente e com exemplos. Para eles entenderem que para eles evoluírem também tem esse grau de dificuldade. Tem um preço. Tem um preço que tem que pagar. Tem um preço. E eu comecei na Univida, por mais que era uma empresa da minha família, eu comecei como atendente na porta, depois eu comecei a fazer trabalho interno, depois trabalho financeiro e fui aprendendo as coisas. Para aí eu conseguir chamar no peito para fazer algo. Foi assim que foi. E esse é o processo. Não tem outro. Não tem como. O que você vê na internet algo diferente é mentira. Pode correr. Pode correr, não tem outra forma. E eu sei que é assim. E eu estou disposto. Tem gente que não está, tudo bem. O que você não pode é julgar o trabalho do outro. Perfeito. Então, um exemplo. Essas narrativas separatistas, que dia 1º dele está na conta, isso aí são escolhas. Se você quer esse tipo de escolha, você tem que entender que você vai ter que acordar 5 horas por vários e vários anos, para lá na frente, se der certo, acontecer. Porque ainda tem um problema, se der certo. Qual que é a chance de ter? 50%. É 50% dá certo, 50% dá errado. Quem aguenta mais, leva. Perfeito. Né? Ô Juninho, vamos falar agora um pouco da academia. Como que brotou essa ideia do Juninho? Já era uma ideia lá de trás? Você acabou de falar aí que você se formou em educação física. Educação física. Foi pós-academia? Foi antes? Conta pra gente essa ideia do esporte. A academia e o esporte, e assim, sempre que eu vou nos podcasts, isso é inevitável, e eu falo isso com muita satisfação, porque é isso que transformou a minha vida. Bacana. E assim, para mim, é o maior exemplo que a gente tem que pegar para transformar. Na minha visão, uma pessoa de sucesso na sua carreira, ela tem que juntar 2 coisas, disciplina e coragem.
disciplina o esporte te ensina. Qualquer esporte que seja, ele tem que ter como top 1 a disciplina. E eu aprendi a ter disciplina com a academia. Legal. Então, há 9 anos atrás, quando eu entrei na academia, eu era meio gordinho, meio inchadinho, gostava de tomar uma cervejinha já na quinta-feira, não ligava muito para isso. E também a minha vida financeira era a mesma coisa, né? Aí eu entrei na academia com um pouco mais de 2 meses, eu já vi que eu dei aquela desinchada, o metabolismo da gente vira outro, aquilo virou a minha chave. Legal. Então, há 9 anos atrás eu comecei. Você percebeu isso? E há 9 anos atrás eu nunca freiei, para te falar a verdade. É só acelerando. E essa virada de chave foi com a atividade física. Legal. A atividade física, a disciplina da academia virou a minha chave para o lado empreendedorismo, do lado do empreendedor. Então eu vi que é a mesma coisa. Então você tem que ter disciplina, aguentar pancada, fazer a mesma coisa todo dia sem arredar o pé. É repetição. É repetição. Até ficar bom. E o esporte, ele te ensina isso. Então eu acabei na época, como se diz, vendo aquilo. Vi a academia como, na época lá em Goiânia, estava, assim como aqui em São João, precisando, juntou a fome com a vontade de comer, algo que vi que transformou a minha vida, com a oportunidade de mercado, eu resolvi tentar transformar a vida das pessoas através da atividade física. Bacana. Criou um negócio. Criei um negócio e eu tenho certeza que a Unifit, ela transformou a vida de muitas pessoas, eu tenho certeza absoluta. Bacana. Porque ela foi criada com esse propósito. E hoje a gente tem visto, cada vez mais, a população tendendo ao quê? Estilo de vida saudável. Hoje as pessoas elas estão tratando o luxo como o quê? Ir na academia com o tempo, tomar um café da manhã com o tempo. Realmente virou luxo, concordo com você. E hoje você vê o número de festas, madrugada, como se diz, né? Esse estilo de vida boêmio, a tendência dele já foi 30% a menos. As pessoas querem o quê? Acordar cedo, fazer uma corrida, ir para a academia. E eu, assim, considero a musculação, a academia, inevitável. Eu agora, por exemplo, estou jogando beach tênis, competi no fisiculturismo, foi uma experiência que eu queria passar. A academia, a musculação, não tem jeito de você fugir dela. Bacana. Porque ela é saúde, ela é longevidade. Eu considero que a gente tem que ter no mínimo 2 esportes, academia e mais algum. E quando você consegue fazer isso dentro de casa, que eu sigo a sua esposa também, e eu vejo lá que ela também, e acaba que isso aí você vai acabar levando para os meninos, é a ideia, né? Fabão, não tem jeito de fugir disso, Fabão. Tá vendo aquilo ali, é muito legal, a família inteira ali unida no mesmo propósito, isso querendo ou não agora ajuda, mesmo, né? sábado eles estão aqui, agora vai ter um torneio aqui em São João. Bacana. De futebol, os menininhos de 7 anos. Tá correndo aí. Tá vindo aqui. Legal. Vai ter aí. Então isso aí é o que eu falo, você vai motivando, ele tá vendo ali dentro de casa o exemplo e até brinquei aqui, aliás, brinquei não, falei com você um pouquinho antes de ligar, eu falei, eu faço 3 vezes, é muito pouco. É pouco. Musculação, ela tem que ser, o ideal é 4 vezes para cima. Tá. 4 vezes é um número muito bom para 90% da população. Bacana. 3 vezes é o mínimo, Você não vai ter uma evolução, você também não vai andar para trás, mas é pouco, né? Ô Juninho, agora me fala outra coisa, você tá aí mais ou menos há 7 anos à frente, é isso? Da Univida, 7 anos. Mais ou menos à frente. Conviver na vida toda, mas mais ou menos ali, sentei aqui, agora joga pra mim, uns 7 anos. 7 anos. Tá. Dentro desses 7 anos, me fala o que o Juninho viu de mudança. Quando eu falo de mudança, não da Univida, de mudança no geral em Goiás, nas cidades que o Juninho atua ali. O que você está vendo de evolução para a nossa região nesse sentido, na sua visão? De população, de melhora de saúde. Eu estou há 13 anos de volta aqui. Para mim, vou falar aqui de São João, que eu tenho mais um pouquinho de... O que chegou já de aparelho, de medicina, de informação nesse sentido da saúde, eu acho que foi muita coisa. Porque qualquer coisinha a gente tinha que ir embora. Conta pra gente o que você, dentro desses 7 anos que você está ali, infiltrado mesmo, de cara no gol ali, o que você viu de evolução para a nossa região? Eu acho a nossa região, assim, fora da curva. Fora da curva. Eu viajo constantemente, morei em Belo Horizonte. A nossa região, ela tem mais ou menos uma densidade populacional de 150 mil, 170 mil pessoas. Isso em tese, em número, é muito pequeno. Isso é menor que Valadares. Metade, vamos falar Metade. assim. Só que eu acho a nossa região muito, muito evoluída pelo tamanho da população, pelo número da população.
Guanhães, São João, Sabinópolis, Virginópolis, que são as maiores da região, eu acho que elas estão muito à frente do número habitacional da cidade. Tá. Guanhães, então, é uma cidade que não tem, eu acho que 40 mil habitantes de acordo com o censo. Amigos meus que vêm de fora, eles falam assim, não tem condição, isso aqui é uma cidade de 200 mil habitantes, porque é um movimento danado. O tempo inteiro. É obra em cima de obra, né? Você tá aqui em São João, por exemplo, você tocando muitas... É obra atrás de obra, e isso é muito difícil, é difícil, né? E a nossa região, para mim, a minha conclusão é a população. A população, ela é muito quente. Ela tem muita vontade de crescer, os empresários têm muita vontade de fazer a região aquecer. Pessoas trabalhadoras, né? A população é muito quente, a população corre atrás, não se satisfaz com pouco. E isso é que faz, eu acho, da região nossa tão evoluída pelo tamanho que ela é. Entendi. Porque para mim não tem outra explicação. A população quer as coisas boas, quer correr atrás de coisa boa. Os empresários buscam o tempo todo trazer melhorias para as cidades e isso é muito bom para todo mundo, né? Todo mundo. Isso não tem ponto negativo. Bacana. Você falou uma coisa aí que eu concordo 100%, a questão da população ser quente, ser ativa. A gente fala que São João é a mesma coisa, porque tem muita gente, às vezes a gente aparece um pouquinho mais, porque faz um prédio mais alto, alguma coisa assim, mas eu falo que é um conjunto, né? O que você falou aí, você pega, por exemplo, Guanhães, a gente pega aqui no começo, a gente faz isso porque a gente passa lá toda hora quando vai para Belo Horizonte, ou muita coisa mesmo, a gente precisa de usar Guanhães, então a gente fala que você pega ali no começo até a saída, tudo movimentado. Tudo movimentado. Você não tem, essas aqui está menos prejudicado, porque lá é galpão bom, aí você entra para dentro dos bairros, são casas boas, construindo, evoluindo, loteamento, tudo que faz, vende. Os seus atendimentos na saúde, você deve ter visto, isso dá uma crescente também, imagino população, eu. Às vezes eu falo assim, Fabão, não sei de onde está vindo tanta gente. Que é isso? É muito movimento para uma região pequena. Pequena. De pequena, volume. se for olhar, nós não somos uma região rica, né, Juninho? Não. Tem isso também. Só que o pessoal quer as coisas boas, né? Então, assim, hoje a gente está fazendo lá no Hospital Dia, a nossa estrutura é a maior estrutura, tanto pública quanto privada, em número de atendimento. A gente está fazendo lá uma média de 5 a 6 mil atendimentos por mês. É muita coisa. É muita coisa. É muita gente que você tem que atender, né? Então a gente não, lógico, a gente não vai agradar todo mundo, mas eu considero que a gente agrada mais que 90% das pessoas. E isso é difícil. E essa busca de atender o pessoal bem todo dia é o que nos motiva. Tá. Então a gente recebe um feedback ali positivo. Respeito ao cliente, né? Salvamos um atendimento ali, através de um atendimento, nós salvamos uma vida, cuidamos com rapidez ali, o diagnóstico precoce salvou outra vida. E isso é que nos move. Verdade. Isso é que nos move. E a nossa população, graças a Deus, reconhece muito o nosso trabalho. A gente tem muita gratidão por isso. E é por isso que a gente não teve nenhum ano nesses 25 anos que a gente não investiu. Não teve nenhum. As pessoas pensam, a empresa já está grande, não vai investir. Não teve nenhum ano que a gente não fez um investimento fazendo grande. o tempo inteiro. O tempo todo. Legal. O tempo todo. E eu falo assim, Júnior, você falou uma outra coisa aí, pegando seu gancho, se você parar, alguém vai te engolir. Eu falo isso o tempo inteiro. Eu falo isso pro pessoal aqui. Falei, gente, vai chegar o supermercado. Quem tiver vai se melhorando, vai se profissionalizando, vai mudando, porque vai chegar. Ou então para de empreender. Muda de ramo. Se você está com medo do gigante, ou então você vira um. Então eu falo isso o tempo inteiro. Eu falo isso pro Jonas, inclusive. Foi Jonas. As pessoas têm que entender o seguinte. Quando você vai para uma cidade, o que você olha? Primeiro você olha a cidade, o seu ramo e o que te motiva a ir para ali. Mas querendo ou não, você olha também quem está lá. Tem que olhar, análise de mercado. Deixa eu ver quem está lá, como é que esses caras estão posicionados. Então isso me estimula a vir ou não. Né? Então eu falo que, você falou aí agora que é importantíssimo. As pessoas às vezes param no tempo. Não é onde isso? está a sucessão, né, Fabão? As pessoas param. Se você for pegar as empresas de São João e Guanhães, eu já até olhei esse dado, são 95% familiar. Se eu, o Jonas, que somos segunda geração, se a gente não chega com gás renovado, a empresa vai andar para trás. Então, assim, não tem tempo fácil, não. E mesmo fazendo, pode andar para trás. E mesmo fazendo, se você fizer pouco ou fizer errado, ela anda para trás. Mas é o risco. Se alguém não te engolir, ela mesmo te engole.
ela te engole. Se você ficar brincando com a empresa, mesmo não tendo concorrência, ela te engole. É isso aí. Eu falo isso o tempo inteiro e concordo 100% com o que você está falando. Se a gente não estiver evoluindo o tempo inteiro, daqui a pouco passa... E outra coisa, é muito rápido. E no seu ramo, acho que até mais, a tecnologia da área da saúde é um negócio muito... Agora a gente, por exemplo, a máquina é muito nova, ela é zero, na verdade. É a única máquina que tem inteligência artificial próximo aqui. Então, cidades lá em Itabira, que é uma cidade do tamanho da nossa região. A nossa máquina de ressonância é melhor do que as duas que tem lá. Legal. A nossa é a única que tem inteligência artificial. Então, eu já fiz um investimento de $150 mil a mais só por causa do software. Para isso. Para isso. Por isso. A ressonância, ela querendo ou não, ela é um exame meio claustrofóbico. Então nem é todo mundo que entra naquele tubo e aguenta ficar ouvindo aquela zoeira. O que a inteligência artificial faz? Além dela renderizar o exame com muito mais qualidade, ela reduz de 30% a 40% o tempo que a pessoa fica dentro do tubo. É muito tempo. Para um idoso, não, para mim também eu já fiz. É muito chato. É muito chato ficar ali dentro. Mas você imagina eu e você ficamos, ajuda demais. Mas eu e você ficamos. E o claustrofóbico, que 1 segundo para ele é uma eternidade. Uma vida. Então a gente fez um investimento já além do que precisava. Para quê? Pensando nessas pessoas mais humildes, mais claustrofóbicas, que vem aquela máquina e já fica com medo. Né? Ô Juninho, vamos explorar você mais um pouco, né? Não é toda hora que a gente tem aí não sei se eu vou falar um sucessor desse jeito, porque eu falo que é muito importante a questão que você falou, porque muitas vezes as pessoas, é mais fácil chegar ali e falar, eu sofri, eu não sei. Eu falo assim, o sucessor ou o criador que tiver responsabilidade com o negócio, ele vai sofrer o tempo inteiro. Eu não sei se você concorda, mas eu acho que você concorda pelo que você falou aí um pouco, porque uma coisa é você pegar aquilo ali que seu pai fez e tá só usufruindo. Outra coisa é você pegar aquilo ali que seu pai fez e ter uma mentalidade de melhorar. Né? Não é só no crescimento, mas melhorar como um todo. O que é melhorar como um todo? Cercar de pessoas boas para trabalhar com você, se cercar de pessoas que realmente, quando você não está, as coisas vão acontecer. Eu falo que a Taquaral, a gente quando criou ela, no meu caso, eu criei ela para ela não precisar de mim. É o correto. Então, de verdade, assim, Fábio, agora à tarde mesmo eu fui lá na obra resolver um probleminha, mas eu criei ela para ela não precisar de mim. Se eu estiver aqui, tá tudo bem, e eu tô todo dia. Só para você saber, porque às vezes a pessoa mistura, não precisa dele, tá passeando, tá viajando, tá dormindo. Não, eu tô aqui todo dia. E eu falo o seguinte, as pessoas às vezes confundem não precisar da gente com a gente abandonar a empresa. E eu acho que são duas coisas bem diferentes. Não precisar da gente é para você chegar, bater papo, olhar, ter tempo, as coisas estão acontecendo, tem conta sendo paga, coisas sendo compradas, o respeito à cultura da empresa, que eu acho que é muito importante. Isso é uma das coisas dos caras do palco que eu falo que é bem implantado, realmente a cultura faz uma diferença. Faz uma diferença total. Faz uma diferença na empresa você seguir. É uma frase que até eu acho engraçada, em um mundo de IA, o ser humano é o diferencial. Não é isso? E não adianta a gente fugir da realidade, não. Daqui 2, 3 anos você vai ver como é que vai estar essa questão de IA. Não tem como fugir disso. Não tem o que fazer. É a mesma coisa de falar que vai correr do carro elétrico. Não tem jeito. Adianta. As brincadeiras à parte, mas a realidade é essa. Chegou, né? Chegou. E chega para agregar. Né? Chega para agregar. As pessoas que têm medo de perder emprego por causa de inteligência artificial, elas não deveriam ter. Porque ela é uma ferramenta que vai adiantar muitos processos de muitas pessoas boas. O ruim, ele é ruim mesmo. Fazer o quê? Sem IA, com IA? Com IA, sem IA, com enxada, sem enxada. Ele é ruim mesmo. Eu falo aqui, Juninho, que a gente, graças a Deus, a gente não tem dificuldade de arrumar mão de obra. De verdade, a gente não tem. Que é uma coisa aí, um gargalo de muito empresário. Mas eu falo assim, a gente aqui dentro da empresa, e eu queria te ouvir disso, a gente, na verdade, a gente não tem funcionário, não tem colaborador. Eu falo que cada um é dono daquela parte que ele se comprometeu a fazer. Então, se a Letícia está na recepção, ela é a pessoa daquele lugar. Se o pedreiro é daquele apartamento, ele é daquele lugar. Então, eu deixo isso muito bem claro. E o que você falou aí há pouco, eu sou muito honesto com eles. Sabe? O que é honesto? Ah, Fábio, dá isso, dá. Dá, não dá, não dá.
Por quê? Porque a gente oferece o que a gente pode. Eu falo por mim. Então eu ofereço o que eu posso. Mais do que eu posso não é porque eu não quero, é porque não dá. Senão eu quebro, eu fecho. Então a gente tem um limite, a gente tem um teto. Então eu falo que dentro da empresa, quando a gente consegue passar isso para as pessoas, é aquela pessoa que não olha a hora. Eu falo uma coisa com muito orgulho, que eu falo que eu não tenho atestado. Nós, quase 4 anos, nós temos acho que 2 ou 3 atestados. É nada. Nada. Né? Então eu falo isso, mas por quê? A gente conversa muito. E por mais que eu acabei de falar aqui, por exemplo, não precisa de mim, mas eu falo direto para eles. Falei, gente, problema dentro da empresa, manda para mim. É a mesma coisa de mandar um pedreiro meu embora. Eu não aceito, pode ser encarregado. Eu não aceito. Por quê? Eu sou da opinião que eu tenho que tentar salvar as pessoas o máximo possível. Eu também faço isso, Fabão. Eu tenho essa opinião. Eu insisto até cansar. Você está passando... Não tem nada a ver passar por cima de você. É uma coisa que eu acho que o ser humano... Porque a gente mesmo, não sei se você concorda comigo, tem hora que a gente faz um negócio, a gente fala, puta merda, para que eu fiz isso? Então, se você não dá chance pro cara... Agora é lógico que tem um limite, né? Até cansar, mas na hora que cansa tem que resolver. Tem o limite. Eu vou no meu limite também, eu vou até cansar. Eu acho que é muito importante isso. É importante, mas nem todo mundo age assim. E eu acho que cabe a nós, empresários, a ter esse diálogo franco com os funcionários. Isso aqui, a empresa Taquaral, por exemplo, é o ganha-pão seu e do seu funcionário. Se ela vai mal, você tem que demitir alguém, você tem que cortar algum custo, ninguém anda para frente. E é lógico, você tem a sua responsabilidade, o seu pedreiro tem outra. Proporcional a cada um. Proporcional a cada um. Perfeito. Só que isso não é todo mundo que consegue falar e não chega em todo mundo. Então hoje, por exemplo, tem muito funcionário meu que eu não sei o nome, mas é porque não tem condição. Não, o número não tem como impossível. mais. Mas eu tento fazer o quê? Com que essa mensagem chegue muito clara ao gerente e o gerente transmite. Que isso chegue lá na ponta. Tem que chegar lá na ponta. E hoje, graças a Deus, a empresa evoluiu, que ela não chega na ponta através de mim mais. Legal. Há 5 anos atrás, como se diz, estava tudo debaixo do meu sobaco ainda. Então eu conhecia todo mundo, eu conversava com todo mundo, eu resolvia tudo com todo mundo. Só que isso não consegue se você quer crescer. No seu caso aí, eu falo o meu que eu sou pequenininho, mas no seu caso já... Mas não é isso, porque eu acho que é número. Então daqui a pouco, um exemplo... hoje a gente tem quase 200 colaboradores. Todas essas empresas do segmento da saúde, elas são minhas, elas não são da minha família. Não é do meu pai, não é da minha mãe. Foi eu que inaugurei, foi eu que fundei, elas são minhas. Então hoje eu já tenho mais funcionário do que a Univida, que é a funerária. A origem. A origem. Então acaba que, por exemplo, meu pai, quando ele administrava a empresa 10 anos atrás, era uma coisa, hoje é outra. Ele mesmo também, ele não conhece os meus funcionários das minhas empresas, ele conhece o da dele, né? Então hoje também, depois de muito tempo, que eu acho que é uma coisa que as empresas familiares têm que ter, hoje eu já sou sócio dos meus pais na empresa deles. E as minhas são minhas. Isso é o quê? Profissionalização da sucessão. Eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. A mais nova é médica e a mais velha trabalha com o marido. Dica boa que você está dando. Uma coisa é irmão, uma coisa é empresa. Né? Então as coisas têm que ser profissionais. Senão você acaba pecando com um que está correndo atrás, o outro que está correndo atrás menos. Tem que ser honesto. A empresa ela tem que ser justa. E é isso que faz a sucessão dar certo. Então, um exemplo, você tem aqui o Jonas, você tem outro filho, não sei como. É só o Enzo, tem os 2 aí. Tem que pôr todo mundo para trabalhar. E o que não tem que trabalhar, ele tem que entender que dentro da empresa o outro tem maior representatividade. Porque senão não profissionaliza. Juninho, importante demais isso que você falou aí. Eu tenho certeza que isso aí vai servir para muita gente. Porque é pouca gente que às vezes abre o que você acabou de falar. Questão da família, dos irmãos, cada um. O que eu abri. O que tem do meu pai, eu estou tocando aí, sim, é do meu pai. Porque eu falo assim, porque eu acho também que não é justo você, por exemplo, acordar às 5 da manhã, chegar, sei lá, 7, 8, até 8, sábado e domingo você está ali à disposição, querendo ou não, imagino eu. Do mesmo jeito, 24 horas. Com o telefone, porque você está mexendo com a saúde das pessoas, 24. Então deu um pepino lá,
vai até num ponto, mas se não resolver naquele ponto, vai chegar, não tem jeito. O último ponto sou eu. Ele não tem como passar de mim. Não tem outra forma. Então eu falo assim, isso aí, querendo ou não, tem um custo, e não falo só financeiro. Mental. Um custo de vida, saúde. Um custo com a família, um custo com os filhos, tudo. Por a gente estar numa região pequena, ainda é bom demais, porque a gente consegue dar um pulo em casa a qualquer momento, durante o dia, almoçar. Então isso pra gente é uma facilidade, né? Muito boa. Mas isso que você falou é importantíssimo. Eu acho que a empresa realmente tem que ser separada das coisas. Tanto é que eu falo isso pro Jonas direto. Eu falo, Jonas, você tem 23 e o Enzo tem 10. Eu não sei se vocês vão continuar com o negócio ou não, mas uma coisa eu falo. Tudo que você fizer fora da empresa, eu realmente acho que tem que ser dele. Mas quando o Enzo estiver lá na frente, eu acho que o que a gente foi construindo junto é de vocês. Por quê? Porque ele também não tem condição de fazer hoje. Então, quer dizer, atrás, né? Você já largou na frente. E daqui lá na frente é o que eu falo. A gente não sabe como que a empresa vai estar e como que você vai estar. Então, querendo ou não, aqui te ajudou um pouco. Sim. Porque pode estar tudo errado. Igual nós acabamos de falar aqui o tempo inteiro. Pode estar grande, a gente não sabe. Não sabe. Nós vamos fazendo. Isso é a única certeza que a gente não pode é desistir. Nunca. Desistir não pode existir no vocabulário do empreendedor. E eu falo que eu vou morrer trabalhando. Igual o pessoal diz, vou trabalhar até tal dia, até tal data, até tal... Não, eu nasci para isso. Eu amo isso e de verdade eu nem acho que eu trabalho. Falar que isso é de verdade. Eu cumpre as suas obrigações com satisfação. Não, eu nem acho. Tanto é que eu até postei um vídeo outro dia e falei, pra mim tem gente que não gosta de segunda, não gosta... Pra mim domingo, a segunda... Tudo igual. Tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Então eu falo que isso é um prazer, já é um prazer na vida da gente. Tem os problemas financeiros, tem o problema com funcionário. Quando eu estou contando isso aqui, para ficar bem claro, não é com mar de rosa nem para você, nem para mim. Isso é pepino o tempo inteiro. Na verdade, o momento ruim é maior. Você tem que saber como é que você vai passar dele. O que nós estamos contando aqui é que a gente aguenta e sabe que ele tem esse problema dia a dia. Não é isso que a gente está falando? O empreendedorismo, ele não é um mar de rosas. Você tem que enfrentar aquilo e a forma que você vai lidar com aquilo é o que você vai refletir no seu resultado. Perfeito. Na verdade, o empreendedor, ele é um quê? Ele é um resolvedor de problema. Perfeito. Se você me perguntar o que eu faço, eu resolvo o problema desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. É só isso que eu faço no meu dia, mais nada. Eu não tenho um tempinho ali que eu paro, que eu vou numa cafeteria, que eu faço nada. É o dia inteiro, sem parar. E agora, por exemplo, telefone, meu telefone é o dia inteiro. É escolha minha. E se eu quiser ter um resultado diferente, eu escolho algo diferente. Né? Concordo. Agora, se eu quero ter o resultado que eu almejo, esse é o caminho. Juninho, assim, muito de verdade, assim, agradecido por você ter vindo. Acho que o papo nosso aqui, assim, acho que vamos estimular muitas pessoas e verem também que não é só o lado bom. E eu estou falando isso por quê? Porque, volto a repetir, a sua empresa hoje, né, da sua família, é uma das maiores empresas da nossa região, tenho certeza disso. Isso, pelo que você falou, com certeza, com muito trabalho, com muito suor, com muita dedicação, que apesar de estar grande, até hoje é a mesma situação, né? Vão falar que... Pelo contrário, aumentou. Vão falar que a vontade é maior. Que não aliviou nada, né? Nada, questão de trabalho. Não. E você também não quis esse alívio, vamos falar assim. Porque senão talvez você podia estar parado no tempo lá, só no que seu pai criou e só tocando aquilo. E... Fabão, todo ano eu acho que eu estou trabalhando muito. Aí na hora que eu passo mais um ano, eu estou trabalhando muito mais que eu estava trabalhando ano passado. Entendi. E é assim, não tem o que fazer. Eu tenho essa fama aqui também, mas eu tenho trabalhado pouco, não vou mentir para você não. Aí agora eles têm que pegar mais. Mas você está com quantos anos, Fabão? Não vou mentir, estou com 54. Não, tem que ir diminuindo, isso é biológico. Não, mas quando eu falo trabalhando pouco, é aquilo porque eu te falei aquilo um pouquinho atrás agora. Realmente eu não criei a empresa para eu trabalhar, eu criei a empresa para eu estar nela. Você tem que trabalhar sem ter a necessidade de estar aqui. Eu não tenho. Senão você vira escravo de estar aqui dentro. Então, assim, aí não pode. Eu tinha problema, o que nós estamos fazendo aqui, eu tinha problema de poder falar abertamente tudo, e comecei isso aqui agora e tal, e estou indo. Porque o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso o seguinte, é um jeito da gente ficar conhecido, é um jeito da gente contar nossas histórias para as pessoas, e as pessoas com isso, eu acredito que vai motivando, vai se motivando. Isso que você falou aí agora dos seus irmãos, das empresas que você criou, isso tem algum sucessor ali ouvindo. A gente pensa que não, mas tem. Isso vai ajudar alguém que às vezes está num conflito. E repito, isso é uma informação extremamente importante.
as pessoas, os empresários familiares da nossa região, eles têm que se profissionalizar, fazer a sucessão, pôr aquele filho que tem aquele talento para tomar tal decisão. Não adianta, a não ser que ele queira vender a empresa ou fechar. Se não for isso, ele tem que fazer a sucessão da empresa profissionalmente, senão ela não evolui. E costuma não. E não foi eu que falei isso. Na verdade, é o que acontece. Eu só aprendi. Eu fui para fora, eu fui em Belo Horizonte, nós contratamos jurídico, nós contratamos empresa própria para isso. Eu aprendi. E não tem outro meio. Eu falo que tanto isso aí que você fala que é verdade, vou dar um exemplo aqui de uma empresa que, por um acaso, eu conheci as pessoas lá dentro, quando a gente morava em São Paulo ainda, que é a Votorantim. A Votorantim, eu acho que nunca teve um filho presidente. Aí. Você pode pesquisar aí que eu acho que nunca teve, se eu não estiver enganado. E era muita gente, tanto de um lado do doutor Antônio, quanto do José, que é os dois irmãos. Nunca teve um filho presidente. O presidente então, ele tem que ser por competência. Então eu falo que a gente tem que ter muito essa sensibilidade de saber, e no seu caso, eu acho que você tem certeza disso, será que eu tenho condição, porque você está ali no dia a dia, ou será que eu tenho que trazer um cara? É isso aí. Você está entendendo? Por quê? Porque se chegar num ponto onde Deus abençoa, que a coisa só vai esticando, e você quiser ter um pouquinho também de qualidade de vida, você não consegue tudo. Não tem jeito, você vai ter que abrir mão de um pedaço de dinheiro ali para pagar alguém bom. Né? Mas mesmo assim você vai ter que estar ali. Você vai ter trabalho, você só vai ter um pouco menos de obrigações. Não é isso? É igual que eu brinquei com você. Hoje meu pai, se ele não quiser ir lá, as coisas vão tocar do mesmo jeito. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Legal. Tudo certo. E assim tem que ser, senão você também morre sendo um escravo do seu serviço. Você não vai fazer nada, tudo que você plantou você não vai colher nada e a vida passou. E o prazer vou falar agora como pai, né, Juninho, igual do seu pai mesmo. Imagina o prazer dele chegar lá dentro do hospital, tá tudo andando, chegar lá no e vai lá quase todo dia. Pois é, mas deve ser muito legal. Vai. Né? Ainda costuma falar, Juninho, a porta não tá fechando. Só vai lá para incomodar. Entendeu? Porque ele tá com tempo para aquilo, bater papo com um, bater papo. E descobre muita coisa também que a gente não tá. A gente não tá dando correria ali, não tá dando tempo. Dá uma prestada atenção aqui lá, que eu parei lá, bati um papo, dá uma olhada lá. Então essas coisas no dia a dia, eu falo que a gente vai ficando velho, eu pelo menos quero caminhar para isso, sabe? Eu quero ir lá na obra, eu quero bater papo com os Eu já estou encaminhando, querendo achar um colaborador meu que já comece a ocupar o meu espaço. Eu quero que ocupe o meu espaço. Porque não adianta eu querer ocupar todos os espaços, não. Não adianta. Legal. Senão não evolui. E a gente fica mais produtivo. Eu não sei, talvez você vai chegar lá, você vai lembrar disso que eu estou falando, mas no momento que você tirar alguma coisa aí da sua cabeça, que está o tempo inteiro ali de sábado, na hora que você diminui a sua produtividade, não é produtividade, falei errado, o seu compromisso do dia a dia... Você tem mais tempo, refresca. Sabe qual é a frase que eu uso? Sabe qual é a frase que eu uso, que eu brinco com as minhas gerentes? Eu falo com elas assim, me desocupa que vai ser muito melhor para vocês e para mim. Perfeito. Porque se eu ficar desocupado, nós vamos fazer coisa melhor, coisa diferente, e vocês, consequentemente, vocês vão subir de nível. Tudo melhora. Melhora o salário, vocês conseguem produzir mais. Agora, se vocês me mantêm ocupado o dia inteiro me mandando mensagem, só pepino que vocês conseguem resolver, nós não vamos andar para frente. Nem eu, nem vocês. Concordamos. Hoje eu estou tentando treinar minha equipe para isso. Entendi. E outra coisa, não tem outro meio. Não tem outro meio. É assim. E as pessoas enxergaram isso, né? Hoje é a luta, né? É enxergar e executar. É isso que eu estou trabalhando hoje com a minha equipe. Bacana. Juninho, acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Deixar sua rede social? Não quer contar mais alguma coisinha pra gente aí? Não, é só agradecer. Nós estamos caminhando pro final aqui. E te agradecer demais de novo, sair lá de Goiânia, vir pra cá prestigiar a gente. Muito feliz mesmo, de verdade. Receber vocês lá com muita satisfação. Obrigado. Eu brinquei com você aquele dia, Fabão. Eu gosto demais de ver quem está correndo atrás igual eu. É uma satisfação bater papo, porque eu sei a dificuldade. Não, verdade. Falei com o João, nós tomamos seu tempo e realmente você andou. De verdade, você é de lá grato. É satisfatório. Obrigado mesmo. Vamos em frente. Tamo junto. Meu amigo, valeu. Obrigadão.